Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Roma Hoffman, artista de K-Pro profissional, e hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica de um loiro iluminado aqui na minha modelo Bibi. Confere aí. Galera, antes de qualquer procedimento químico, como mechas, iluminação, coloração, é sempre importante ter um diagnóstico correto do cabelo e o que vai ser seguido. E sempre se preocupando com a saúde do fio. No caso da nossa modelo hoje, a gente vai estar fazendo esse loiro iluminado, eu vou estar utilizando comigo o Defense System, que ele é um kit de Plex, que ele tem um pré-tratamento. Ele consiste no Plex em si, dentro da descoloração, para reduzir os danos no fio. E a gente finaliza com um tratamento de reposição de massa nesse fio. O primeiro passo para esse cabelo é aplicar o Pré-Defense, que é esse produtinho aqui que já vai estar protegendo o cabelo dela, dando mais força e sustentação para a descoloração. É um processo muito simples. A gente apenas aplica no cabelo seco, da forma com que a cliente chega, e já podemos seguir com o processo de descoloração. Não precisa secar, ele é um produto que o cabelo acaba absorvendo com muita facilidade, muita rapidez, então não tem necessidade de secar, só fazer a divisão. A divisão desse cabelo ela vai ser super simples, a gente vai trabalhar de orelha a orelha, separando em 2 blocos. Aqui eu vou usar um clipezinho, um grampo, só para deixar mais bonitinho mesmo o acabamento do processo de mecha. E na parte de trás, vou dividir essa zona em 2 blocos. E aqui está feita a minha divisão, orelha a orelha, o topo no meio, e seguir uma linha reta e contínua até a nuca da nossa modelo. Para fazer essa descoloração, a gente vai estar utilizando o pó White Blonde, que ele é um descolorante branco, ele tem 10 óleos botânicos, ele tem lanolina e colágeno, então a gente vai estar se preocupando muito com a saúde do fio. A gente vai estar usando uma volumagem de 20 volumes no cabelo dela e aliado com o Defense Bond dentro do pó descolorante para a gente evitar qualquer tipo de dano nesse cabelo. Gente, na preparação desse pó, eu utilizei a seguinte proporção. Eu utilizei 60 gramas de pó descolorante, 105 de água oxigenada e 15 de Defense Bond, que é o número 1 do nosso Plex, tá bom? No cabelinho da nossa modelo, no primeiro módulo, a gente vai seguir da seguinte maneira. Eu vou separar a nuca dela em back-to-back, em mechas finas, direto, sem intervalos, para começar o processo de clareamento, para a gente criar um contorno bem evidente no cabelinho dela. A gente vai seguir aqui atrás da orelha dela, em 2 mechas finas também em back-to-back, com um iriçado bem leve, bem tranquilo, só para fazer um empilhamento e ter bastante naturalidade e ao mesmo tempo ter bastante contraste com o restante do cabelo. Faço a aplicação de pó descolorante no papel, apenas faço um empilhadinho, bem tranquilo, apenas empurro esses cabelinhos novos e faço o empilhamento, ele não chega nem a ser um iriçado. Apenas um empilhamentinho das mechas. Venho aqui bem próximo da raiz dela. E faço a aplicação do nosso descolorante. A ponta dela está um pouquinho oxidada. Eu já vou fazer uma aplicação, só que muito suave. Eu não vou aplicar quantidade. Eu só vou varrendo esse excesso de pó descolorante que eu tenho aqui na raiz pro comprimento e ponta e faço o fechamento da mecha. Vou seguir a próxima mecha em back-to-back, em transparência também, bem fininha, não chega a meio dedo de mecha. Separo o restante do meu cabelo. Novamente só empurro bem pouquinha coisa, sem muita força na mão. Empurro os cabelinhos novos e começo novamente a minha aplicação. Aqui não precisa ser uma aplicação perfeita, porque daqui a pouquinho a gente volta
fazendo um reenluvamento, uma reaplicação dessa mecha para não criar mancha e não ter um loiro desigual. Novamente transparência. Separo meu cabelo. Empilho. E aqui eu já vou fazer a aplicação do pó descolorante novamente. A ponta dela, como vocês podem ver, ela já está um pouquinho mais clara. Não tem problema, eu vou fazer a aplicação por igual, que daqui a pouquinho eu volto abrindo papel por papel, vendo como é que está o clareamento. E se tem necessidade, eu vou fazer a remoção do pó descolorante na ponta dela e deixo o restante agindo. Porque eu preciso ter uma cor muito limpa, uma descoloração super limpa nesse cabelo. A quantidade de pó não precisa ser exagerada. Eu só preciso que o pó cubra o fio por completo. Bom, gente, aqui terminei o meu contorno da primeira parte e aí eu vou seguir para as regiões principais e centrais da cabeça dela, tá ok? Primeiro passo aqui, eu vou fazer um zigue-zague bem profundo, de mais ou menos uns 2 dedos. Vou alinhar essa mecha para o meu corpo e vou fazer novamente um novo empilhamento. Olha que bacana, a gente consegue ter certinho o desenho da mecha antiga dela e a gente consegue fazer um retoque perfeito. Aqui, se vocês forem ver, eu tenho uma mecha de contraste, que é uma mecha bem fina que eu acabo soltando só para ela criar um leve contraste nessa ponta dela, tá? Nessas regiões aqui centrais, eu não preciso deixar a minha mecha tão próxima da raiz, porque é uma parte que não fica tão evidente no dia a dia e eu consigo ter mais saúde para esse fio. Ele cresce com mais naturalidade, mais bonito, com mais saúde. Aqui na região da raiz, eu gosto sempre de fazer uma aplicação com o pincel ao contrário. Então, em vez de descer o pó descolorante para a ponta, eu costumo aplicar mais ou menos uns 4, 5 dedos longe da raiz, de onde eu iniciei minha mecha, e eu dou uma leve empurradinha. Isso ele já cria um efeito de mais naturalidade. Na hora de eu fazer o esfumado de raiz, criar a sombra, eu tenho um efeito muito mais bonito. Vou seguir para a próxima mecha, novamente em zigue-zague. Novamente, vocês podem ver que eu consigo ver o desenho da mecha antiga, onde a gente tem as mechas de contraste, que elas são colocadas propositalmente. Galera, o iriçado, ele tem que ser muito bem feito, ele não é força, ele é jeito. Normalmente a gente tem que ter um pouquinho mais de força na mão que a gente segura a mecha e na mão que a gente vai empilhar o cabelo é mais delicadeza, como se fosse um esfumado de uma maquiagem mesmo, com bastante leveza. Não tem necessidade de colocar muita força nessa mão. Aqui eu venho por baixo, separo as mechas que são de contraste e eu vou ficar com uma mecha toda loirinha para eu retocar somente a raiz. Aplico o pó descolorante por baixo para ter uma concentração legal e aqui novamente, ó, vou empurrando o pó para cima. Não precisa ter medo de criar mancha aqui, porque o iriçado ele vai já me dar naturalidade. E eu posso descer um pouquinho esse pó. Tiro essa pontinha que está extremamente clara para fora e fecho meu papel. Eu vou seguir para a próxima mecha e eu vou terminar até aqui no topo dela com a mesma sequência. Todas as mechas em zigue-zague de 2 dedos, levemente profunda. Uma dica muito bacana nessa mechas, para quem trabalha sozinho, que não tem assistente, você pode estar usando um spray de cabelo com uma fixação forte e dando leve borrifadinhas aqui nessa parte que a gente concentra o iriçado para ter uma segurança melhor e prender melhor o fio. Como eu estou trabalhando com mechas mais larguinhas aqui, eu consigo prender com o próprio pente. Empurro contra a raiz. Desço o pó até a ponta. Galera, aqui o cabelo dela eu segui todo em zigue-zague, com as mechinhas de mais ou menos uns 2 dedos, separando sempre aqueles pilarezinhos para dar um contraste mais legal. Quase chegando aqui no topo da cabeça dela,
eu vou criar um triângulo, meio triângulo na realidade, e aqui eu paro. Por quê? Quando eu começar a fazer essa região, aqui eu vou formar um outro triângulo e ele vai se tornar um novo bloco aqui nessa região, onde eu vou conseguir dar um caimento melhor com muito mais naturalidade para esse cabelo. Então a gente volta aqui para o outro lado e a gente repete todo o passo a passo que a gente fez aqui nesse lado. Eu vou seguir aqui para o vídeo não ficar tão longo e já mostro para vocês a região do topo, como que a gente vai fazer aqui na parte de trás. Galera, terminei aqui o meu segundo bloco. Eu fiz exatamente como eu fiz no primeiro. 2 dedinhos, liberei alguns pilarzinhos de contraste e chegando aqui nessa região da parte de cima de trás, a gente criou um triângulozinho, tá vendo? Então aqui a gente vai começar a trabalhar de novo, continuamos trabalhando, aliás, em zigue-zague. Agora vai ser um zigue-zague um pouquinho mais fino e eu vou trabalhar ele totalmente na horizontal, unindo esse triângulozinho. Aqui nessa região, como eu quero bastante naturalidade, eu vou fazer uma costura e vou eriçar o meu cabelo até na raiz. Aqui eu vou usar um spray para segurar esses cabelinhos mais novos. Dou uma empurradinha e a minha mecha está limpinha para eu poder trabalhar. Novamente empurro contra o pincel para já me dar esse efeito de esfumadinho e com naturalidade. Separo as mechas que estão escuras no comprimento dela e reloco elas na parte de cima para novamente eu ter um clareamento uniforme nesse cabelo. Eu vou fazer esse mesmo processo repetidamente, sem intervalo, todos em costuras e back to back, que são mechas seguidas uma atrás da outra, até aqui nessa região para eu começar o contorno frontal dela. Eu vou separar desde aqui da parte de cima até chegando próximo da orelha dela, uma mecha de mais ou menos 1,5 dedo, que é onde que eu quero que esse contorno tenha mais caimento e mais luz. Separo a franja dela, a têmpora dela, essa mecha de 1,5 dedo eu vou separar em duas. Novamente eu só vou fazer um leve empilhamento. Consegue observar que eu apenas empurro esses cabelinhos novinhos que ela tem aqui, ó. Eu não vou fazer um iriçado tão forte, deixando muito cabelo aqui. Eu quero bem pouquinho cabelo, só realmente para eu ter uma leve sombrazinha aqui na raiz dela. Nessas regiões frontais, é super importante a gente tomar muito cuidado com o acúmulo de produto. São regiões que normalmente o cabelo é mais fino, a gente tem um clareamento mais rápido. Então se eu fizer um depósito muito grande de produto, eu vou ter um clareamento muito rápido, excessivo, e às vezes eu posso ter a quebra do cabelo. Ah, uma dica super importante. É bacana a gente fazer um depósito um pouquinho maior do papel, onde a gente tem a dobra. Eu faço uma concentração um pouquinho maior para não ter uma manchinha ali no meio. Venho para a franja dela, novamente separo em dois, pego todos os cabelinhos e bem próximo da raiz dela eu só vou fazer um leve empilhamento. É quase nada. Como é uma mecha fininha bem na parte da frente, aqui eu nem fiz a aplicação de pó descolorante, porque eu não posso ter acúmulo de produto. Só venho espalhando bem o pó. Terminei meu contorno, eu vou pegar esse bloco, vou subdividi-lo em dois, separando meia parte do topo e a região aqui da lateral dela. Terminei aqui a região de contorno do cabelo dela, faço novamente uma separação na vertical, em zigue-zague, separo as minhas mechas de contraste que eu gostaria e faço o eriçado. E volto aqui fazendo a aplicação como a gente já estava fazendo na parte de trás, do mesmo jeito. Aqui eu consigo concentrar um pouquinho mais de produto. Aqui me vem mais uma mecha. Vai ser a minha última da lateral dela. Ele forma um triângulozinho. Eu vou eriçar bem longe para dar bastante naturalidade. Fechamos aqui. Gente, uma coisa legal nessa técnica, que ela acaba se tornando até mais fácil, que em vez de eu seguir para o outro lado da cabeça dela e depois finalizar com o topo, eu gosto de seguir o topo pela metade.
Então aqui já está separadinho o topo para mim, vocês podem ver, tem uma divisão junto com a franja. Eu já vou começá-lo totalmente aqui na vertical, com relação ao contorno dela. Lembra que nessa região aqui, ó, nós fizemos mechas fininhas e totalmente costuradas? Nessa região a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar mechas fininhas, vamos costurar para novamente dar naturalidade. Quando eu quero dar naturalidade no cabelo, eu posso pegar mechas um pouquinho mais finas, criar um contraste um pouquinho maior, para o cabelo já ter aquela ideia de degradê. Uma mecha super fina, chego o mais próximo da raiz possível e vou seguindo toda a metade do topo dela até chegar nessa linha da divisão e eu vou para o outro lado. Gente, finalizei aqui a região do topo dela, fiz a última mechinha, agora eu vou seguir para a próxima e última parte do cabelo dela, que é a outra lateral. Aqui basicamente a gente vai repetir todo o processo que a gente fez naquela região. Novamente, separo uma mechinha de 1,5 dedo mais ou menos, desde a têmpora até na franja, isolo toda a região que sobrou aqui, isolo novamente a franja dela, que é onde eu botei o contorno, e aqui na têmpora eu vou separar em 2 mechas e volto fazendo a reaplicação. Novamente, só um leve empilhamento. Jogo o spray e sigo toda a aplicação igual eu fiz do outro lado. Galera, terminamos a montagem. Foi uma montagem super simples, super rápida. No dia a dia dá pra montar uma mecha dessa uns 40, 50 minutinhos tranquilamente. E não acaba por aí. Agora a gente vai voltar para as primeiras mechas que a gente fez a aplicação e observar o fundo de clareamento que ela já está nos entregando. A gente vai jogando todas as mechinhas para cima, faço a abertura da mecha. E eu vou começar um processo de reaplicação nessas partes onde eu já tenho umas manchinhas. O cabelo dela, lembrando, a gente está usando 20 volumes para ter um clareamento super tranquilo e a gente está usando um Plex. Esse Plex que a gente está utilizando da Capro, ele não interfere no tempo de clareamento. O cabelo vai clarear normalmente e eu vou abrir mechinha por mechinha para fazer esse processo de reaplicação. É muito importante apertar bastante o pincel para a gente ter uma penetração muito bacana do produto dentro do fio. Aqui nessa parte que eu deixei a pontinha dela para fora, a gente já tem quase um igualamento da cor. Então o que eu posso fazer aqui? Colocar a pontinha dela para dentro e fazer a reaplicação nessa ponta. E aqui a gente vai seguindo em todo o cabelo até na parte da frente. Galera, deu mais ou menos uns 50 minutos de pausa que eu terminei a aplicação e a reaplicação desse descolorante. Chegamos no tom que gostaríamos, que é um 9, quase no 10, um amarelinho bem clarinho. E a gente vai levar agora o nosso modelo para o lavatório para seguir com o tratamento e trabalhar a cor, fazendo esfumado de raiz, fazendo a matização e dando bastante brilho para o cabelo dela. Fazendo a remoção aqui dos papéis. A gente já vai começar a enxergar o fundo de clareamento, olha. Uma cor limpa e super bonita. Galera, já fiz 100% da remoção do pó descolorante do cabelo dela. Notem que a gente só está no fundo de clareamento. As pontas a gente tem mais ou menos um 10.3 com bastante brilho e o cabelo bem resistente. O tratamento escolhido para o cabelo dela é o Regener. Ele tem 4 passos, onde eu vou fazer uma limpeza purificante de tratamento, vou fazer a devolução da elasticidade e da resistência do fio dela, vou acidificar o fio dela, realinhando todas as cutículas, deixando bem fechadinhas e ainda vou finalizar com uma máscara de hidratação, onde eu vou terminar esse selamento dessa cutícula. Mas antes, a gente vai fazer o aplicamento do Oxy Defense, que é o número 2 do nosso Plex, que já está incluso nesse processo de mechas, para a gente já ter um desembaraçar, evitar tanto atrito nesse fio e a quebra. Então a gente vai pegar uma pequena quantidade dele e vamos aplicar no cabelo sem shampoo e sem nada. Eu vou deixar o tempo de pausa aqui de 2 minutinhos
E já vou começar o desembaraçado desse cabelo, e aí eu começo o tratamento Regenere logo em seguida. Galera, a gente terminou o desembaraçado aqui do cabelo dela. Podem ver que aquela cor que estava super intensa, aquele dourado que parecia que ela ia ficar super loira, já não tá mais. A gente já tem uma mescla, a gente já criou naturalmente um degradê da cor dela. Isso que o cabelo tá molhado ainda. Agora eu vou enxaguar o passo 2 do Plex e vou iniciar o tratamento Regenere com o shampoo Purify. Esse processo de lavagem a gente repete 2 vezes. Na segunda vez eu deixo um tempo de pausa de 3 minutos do shampoo para já começar a equalizar o pH do fio dela. Como a gente fez uma descoloração, que é um processo extremamente alcalino, agora a gente tem que se preocupar em acidificar esse cabelo aos poucos. Então o primeiro passo para a gente fazer uma acidificação é o próprio shampoo. Então ele vai ficar um tempo de pausa de uns 2, 3 minutinhos aqui. Vou enxaguar e eu já vou entrar com o Strong, que é esse sprayzinho aqui. No caso, eu coloquei ele numa cumbuquinha, não faz diferença alguma, onde ele já vai estar devolvendo toda a elasticidade por fio que ele perdeu no processo de descoloração. Gente, dado o tempo de pausa, de uns 3 minutinhos aqui, eu já vou enxaguar o shampoo e já vou pro Strong. O Strong ele vai ficar 5 minutinhos no cabelo dela e logo em seguida eu vou aplicar o Acid, onde eu vou acidificar o fio e começar a fazer um empilhamento das cutículas, onde eu vou ter uma fixação melhor do tratamento e na hora que eu for fazer a tonalização essa cor segurar por muito mais tempo. Feito aqui, eu já vou aplicar agora o Strong no cabelinho dela. E o tempo de pausa, mais 5 minutinhos agora. Galera, passaram 5 minutos de pausa, que a gente já aplicou o passo 2. Agora a gente vai enxaguar e vamos aplicar o Acid, que é o passo número 3, antes de começarmos o esfumado de raiz. Tiro o excesso de água. Muito importante fazer essa retirada da água, porque é uma regrinha primária nossa que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então a gente faz um pouquinho da remoção da água para poder aplicar a máscara. Aplica o produto, mais 5 minutinhos de pausa e a gente vai seguir para o esfumado de raiz e tonalização para, por último, finalizar com Sensory. Galera, 5 minutos de pausa se passaram do terceiro passo. Agora a gente vai enxaguar o cabelinho dela. Vamos seguir para a cadeira para começar o processo de esfumado de raiz e matização do comprimento e ponta. Galera, o cabelinho dela já tá aqui na cadeira, a gente já enxagou o passo 3, agora eu vou fazer o esfumado de raiz. Uma coisa muito importante de destacar nesse processo é que o esfumado de raiz, ele não é um processo de correção, ele é um processo de acabamento. Se a gente observar bem as mechas dela, a gente já tem um processo de naturalidade, não tem tanta marca, a gente tem um cabelo muito suave com o próprio desenho da mecha, a forma com que a gente aplicou o pó descolorante, a forma com que a gente desenhou a mecha no cabelo dela. Só que eu gosto de acabar todas as minhas mechas com esfumado, que aí eu consigo muito mais naturalidade, uma zona de crescimento muito mais saudável e um espaçamento maior nos retoques desse cabelo. Normalmente elas acabam ficando 6, 7 meses para retocar a raiz e o cabelo continua sem marca nenhuma. As pontas delas a gente conseguiu chegar num tom super claro, de 10.3, e agora a gente começa o processo de matização. Para o cabelinho dela, nós vamos estar utilizando os 2 tonalizantes, o 5.07 e o 6.0. O 5.07 é um castanho claro natural marrom e o 6.0 é um loiro escuro natural. Vou estar utilizando a proporção de meio a meio cada um, mais ou menos umas 10 gramas dos dois, totalizando, e eu vou estar usando uma emulsão de 4 volumes na raiz dela para eu não ter tanta vibração, para eu ter uma raiz muito mais discreta e muito mais saudável. Então aqui eu vou colocar 5 graminhas do 507 e mais 5 graminhas do 6.0.
Totalizou 10. Eu vou colocar 20 ml de 4 volume. Sempre no meu esfumado eu vou utilizar 4 volumes na raiz para não ter uma vibração tão grande do marrom nessa raiz, como eu estou usando o 507. Novamente vou separar o cabelo dela de orelha a orelha. Vou fazer apenas um bloco nessa região aqui de trás. O cabelo precisa estar extremamente alinhado no momento da aplicação do tonalizante. Aqui na raiz dela, a gente tem a leve marquinha das mechas. E eu venho com o tonalizante mais ou menos um dedinho para dentro, 1 centímetro. E faço a cobertura do tonalizante. Faço um pequeno depósito e já dou uma puxadinha para baixo. Observe que quando eu passo o pente para alinhar o fio, eu não pego a mecha que está por baixo. É somente a mecha que está por cima. E a aplicação ela tem que ser muito certinha, muito perfeita para conseguirmos um efeito de sombra. Temos também que ter muita atenção para não fazer uma concentração muito grande de produto, porque na hora que eu for descer esse tonalizante eu posso manchar esse cabelo ou apagar a raiz. Não é a intenção a gente apagar, nossa intenção é esfumá-la, criar o processo de degradê. Sem muita pressão. E sem muito depósito de produto. Eu não tenho o hábito de separar todo na horizontal. Eu gosto de pegar ele totalmente na vertical, alinhar para trás e fazer uma única aplicação. Assim eu consigo um efeito de muito mais naturalidade quando a minha cliente ela vai prender o cabelo, ela vai fazer um penteado, ela vai fazer um babyliss. Eu não tenho marcas de tonalizante na raiz dela. Eu vou ter muito mais naturalidade. É um processo simples, rápido. Normalmente a aplicação a gente leva em torno de uns 5 minutos no máximo. Aqui na parte da frente, que todo mundo sempre tem um pouquinho de receio, eu puxo bem a têmpora dela, fico bem para trás e faço uma leve concentração de produto e solto, sem apertar a mecha que está atrás. Chegamos na franja, que é uma das partes principais da mecha. Mesma coisa, raizinha, 1 centímetrozinho para dentro e solto. Tempo de pausa. Acabei de aplicar o tonalizante, vai ficar 10 minutos agindo aqui. E após esses 10 minutos eu volto com o meu pente descendo esse tonalizante para o comprimento e ponta, para criando um efeito de esfumado bem mais natural. Gente, 10 minutos se passaram, agora eu volto separando o cabelo dela novamente com o tonalizante na cabeça. Vou voltar para aquela primeira mechinha que eu apliquei o tonalizante, sempre observando se o cabelo não está seco. Se o cabelo estiver seco, a gente vem com o borrifador e joga um pouquinho de água. Eu venho puxando esse tonalizante para a ponta dela e com o próprio pincel eu desço o excessinho que fica, criando já um efeito de sombra. Então, novamente separo a mecha, baixo ela até a raiz, até a ponta, perdão. Venho novamente com o pincel puxando mais ou menos uns 2 dedinhos para dentro da mecha. E eu vou repetir esse processo até o topo da cabeça dela. Quando eu passo o pincel aqui de novo, eu não deposito mais produto. Eu só vou pegar mesmo o produto que já tem no cabelo dela para fazer o sombreado. Aqui a gente já consegue perceber que o efeito de sombra já começou a acontecer. E agora esse produto vai ficar mais 6 minutinhos no cabelinho dela. Galera, passou 6 minutos de pausa que eu desci o tonalizante para o comprimento e ponta. Agora eu já vou enxaguar o esfumado de raiz e vou fazer a matização. Para fazer a matização desse loiro, nós vamos estar utilizando a nuance 11.89, que seria mais ou menos um nude bege, onde a gente só vai conseguir neutralizar alguns tons de amarelinhos mais fraquinhos, mantendo a naturalidade do dourado.
O tempo de pausa vai ser no olho mesmo, é muito rápido. Já vou enxaguar. E para finalizar, eu vou aplicar o último passo do tratamento Regener, que é o Sensory, onde eu vou finalizar a hidratação e o selamento da cutícula. Depois disso a gente já vai para a escova e vocês acompanham o resultado final. Galera, praticamente terminamos tudo. Agora vem o processo de secagem e estilização. Para secar eu vou estar utilizando o Caviar Leave-In, onde ele vai proteger o cabelo dela do calor, vai prolongar o efeito da cor e já vai continuar o tratamento que a gente continuou aqui, tá? Principalmente vai me ajudar a desembaraçar agora nesse momento. O cabelinho molhado a gente já consegue ver que já tem a naturalidade do cabelo. O esfumado tá perfeito. Galera, aqui tá o resultado do cabelo. Um loiro super natural, uma raiz sem marcação nenhuma, um contorno bem iluminado e um visual incrível, né? Gostou, Bibi? Nossa, eu amei. Lindo, né? E saudável, o melhor de tudo, gente. Pra finalizar, eu vou estar utilizando o Surf Style, que é esse sprayzinho aqui, onde ele vai dar um visual bem moderno e bem sexy. Vou estar protegendo o cabelo dela do calor e ele vai dar um efeito de ondas maravilhoso. E esse produto não tem sal e não tem álcool na composição dele, então pode usar e abusar. Galera, esse é o resultado final do nosso loiro. Acabei de terminar as ondas. Fiz o style dela, ficou incrível. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Comente aqui embaixo a sua opinião. Curta, me siga e compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse vídeo.